Só verificando se está ao vivo aqui na página do Facebook. A gente não está entrando, por algum motivo. Posso, tenho reunião. Já estamos ao vivo. Estamos lá. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui na nossa terceira edição das sessões temáticas de linguagem e tecnologia. Hoje a gente conta com a participação de dois colegas queridos, a professora Raquel Recuero, da Federal de Pelotas. Muito obrigado por aceitar o convite por vir hoje, Raquel. E o professor Marcelo Busato, meu colega na Unicamp, colega desde a época que eu tinha cabelo ainda. Também muito obrigado por aceitar, Marcelo, o nosso desafio de conversar hoje. Bem, a gente vai começar com a apresentação da professora Raquel, eu convido para iniciar, e na sequência a gente segue para a apresentação do professor Marcelo, e depois nós começamos com uma sessão de perguntas. Eu queria desde já agradecer a todo mundo que está assistindo, obrigado por vir até aqui e poder passar esse tempo conosco. Bom, pessoal, um oi para todo mundo. Muito obrigada ao Rodrigo pelo convite, ao Marcelo, né, pela companhia. Tá muito interessante e produtivo a gente estar aqui hoje, né, podendo fazer essa conversa. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Espera aí. Para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que a gente tem trabalhado aqui. Não estou conseguindo compartilhar só a coisa, eu vou compartilhar a tela inteira, tá? E vou compartilhar minha tela aqui, então, com vocês. Então, assim, ó, a minha temática que eu queria conversar com vocês hoje é principalmente sobre campanhas informativas, que é um assunto que a gente está estudando, né? E eu achei que o que seria mais legal seria trazer o que a gente está trabalhando sobre Covid-19 na mídia social hoje. Então, esse é um trabalho que eu estou realizando com o grupo, certo? Com um grupo de pesquisa, que é o MIDIARS, Mídia, Discurso e Análise de Redes, que está sediado aqui na UFPEL e na URGS. Bom, então eu queria começar falando um pouquinho sobre desinformação, que é um conceito bem complicado, assim, né? Tá todo mundo falando, fake news, propaganda e etc. Então, assim, a gente prefere a noção de desinformação, baseado em alguns trabalhos, tá? Principalmente o trabalho do Derakhshan e da Wardle, que fala em desordens informativas e que olha para a desinformação como um fenômeno que busca intencionalmente enganar as pessoas, tá? E é diferente de fake news. Eu não gosto muito de fake news, porque eu tenho informação em jornalismo, e todo mundo que trabalha com jornalismo sabe que o princípio, né, de news, de notícia, é que ela tem que ter sido apurada. Então, ela não pode ser fake. Então, eu não gosto muito dessa proposta. Eu acho que ela normaliza a ideia de que notícia é falsa e, portanto, não podemos acreditar na mídia e a mídia não presta, etc., que eu acho que é muito danosa para a democracia. E eu também não gosto muito da noção de propaganda, que também é usada para o fenômeno, porque eu acho que vai além disso, e vou explicar um pouquinho para vocês por quê. Então, inicialmente, eu queria falar por que desinformação e mídia social é uma combinação perigosa. Então, vocês sabem, né, que a mídia social ela tem determinadas affordances, né, ela suporta determinadas coisas que outros tipos de canais de mídia não suportam. Por exemplo, a mídia social ela permite que os textos, que os vídeos, que o conteúdo que a gente publica ali seja rapidamente reproduzível, seja buscável, viralize, né, seja escalável e persista, continue existindo. E isso são características que dentro desse universo, onde nós, pessoas, compartilhamos coisas, porque reparem que a mídia social ela é muito diferente da mídia de massa. A mídia social precisa que as pessoas repassem, né, os discursos. A mídia de massa não. A mídia de massa atinge todos, né, de uma maneira muito uniforme. E com isso, a mídia social ela também permite que a gente, né, procure determinados valores que a gente chama de capital social. Por exemplo, a gente pode ter a ilusão de ter um contato mais próximo com autoridades, com políticos, com pessoas famosas, né? Então, essa noção de proximidade, de estarmos compartilhando um ambiente, ela é muito importante para a mídia social.
E ela também vai permitir conversações, né, que vão ser conversações mais complexas, enfim. E eu acho que isso é muito importante, porque a desinformação, o que ela vai fazer? Ela vai se aproveitar dessas características na mídia social para conseguir se espalhar mais e mais rápido. Então, eu sempre digo que a desinformação na mídia social ela é mais perigosa porque ela ganha superpoderes, certo? Não é que a desinformação seja um fenômeno novo, não é que a desinformação seja uma coisa que nunca existiu antes, mas é que a desinformação na mídia social, ela espalha muito mais rápido. Bem, a gente também está trabalhando com uma noção, que é a noção de campanha desinformativa, onde a gente tem determinadas estratégias, tá, de conteúdo, determinadas estratégias de difusão para conseguir objetivos. Então, o que eu estou falando para vocês? Que o que a gente vê hoje em termos de desinformação na mídia social são campanhas, são coisas que são intencionalmente feitas, são conteúdos que usam estratégias discursivas específicas para se espalharem e que vão ter características que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora, muito específicas. Por exemplo, a desinformação na mídia social ela é facilmente legitimada por autoridades. É um discurso que a autoridade vai lá e legitima. A autoridade retuita, a autoridade concorda. E quem é uma autoridade na mídia social? Qualquer pessoa que tenha um lugar aí de fala que foi construído, né? Ou pela sua expertise, ou pelo seu cargo político, ou pelo seu reconhecimento dos pares, tá? Então, tem questões aí que são questões muito importantes e que vão trazer para a gente um pouquinho mais desse contexto. Então, assim, na mídia social hoje a gente enfrenta problemas de conversação que se refletem especialmente na polarização política. Então, hoje nós temos polarização nas conversações. Aqui à direita, vocês têm 2 mapas de um artigo recente que eu estou tentando mostrar para vocês, que representam as conversações no Twitter, que é um canal de mídia social que é bastante importante porque tem muita presença de autoridades, veículos de mídia e canais oficiais, tá? E ele tem uma circulação mais pública. Então, nesse mapa aqui, a gente vê as conversações durante as eleições de 2018. O que é interessante aqui? Que a gente tem determinados veículos, que a gente chama de veículos hiperpartidários, certo? Que são veículos vermelhos, são as bolinhas vermelhas. E a gente tem determinados veículos que são os veículos midiáticos tradicionais, que são as bolinhas pretas. O que a gente vê aqui? Qual é o processo? Os veículos hipermidiáticos, eles vão tomando o centro da conversação e os veículos de mídia tradicional vão sendo afastados. O que isso quer dizer? Que quando as pessoas estão conversando nesses espaços, elas decidem reproduzir, dar atenção e reproduzir o discurso dos veículos hipermidiáticos. Que veículos são esses, Raquel? O que é isso? Então, gente, um veículo hipermidiático é um veículo que tem, que se traveste de um veículo jornalístico. Ele tenta parecer um jornal, mas ele vai se chamar, sei lá, Folha da Raquel, e vai dar as notícias como a Raquel acha que elas aconteceram, certo? Então, vai defender para vocês, por exemplo, que a Terra é plana. Que durante todos esses anos vocês foram enganados, pensando que a Terra é redonda. E esses veículos, eles vão aparecer em contextos de disputas discursivas, onde a gente tem uma disputa pela narrativa dominante, pela narrativa hegemônica. Então, tem lá uma narrativa política, tem os veículos hiperpartidários oferecendo uma narrativa alternativa, certo? Além disso, o que esse mapa mostra? Que é uma mudança na dieta informativa dos sujeitos. Ao invés de consumir os veículos midiáticos, eles passam a consumir os veículos hiperpartidários. O que isso vai dizer? Isso vai gerar, primeiro, polarização. Então, o que é polarização? Conforme eu vou falando do meu espaço, do meu grupo, eu vou acrescentando coisas que eu concordo. E os algoritmos das ferramentas, em conjunto com a filtragem que as pessoas fazem, que as pessoas estão fazendo o tempo inteiro, vai me mostrando só aquilo que me deixa feliz, né? Aquilo que eu gosto, que é o que eu concordo. E eu vou reproduzindo só isso e vou criando grupos que vão fazendo o mesmo processo de reprodução. Isso vai gerar
espaços conversacionais cada vez mais radicalizados, aonde a gente tem um pensamento único, certo? Aonde aquele discurso que é contrário, ele não entra, ele chega na porta e ele é filtrado pelo grupo, o grupo não compartilha ele vai ser silenciado. Então, o que a gente observou aí? Que a desinformação, ela tem um alinhamento político e ela tende a circular no mesmo grupo onde já há uma concordância com esse discurso. Então, a desinformação não é feita para convencer vocês que a Terra é plana. Ela é feita para as pessoas que já tinham uma duvidazinha lá atrás, né? Eu acho que a Terra é plana, né? Esse negócio aí. Para essas pessoas realmente acreditarem que a Terra é plana. Então, há uma radicalização nos discursos dentro desses grupos, tá? Que vão criando cascatas. Então, chega lá um discurso que concorda com o alinhamento ideológico e espalha. Bem, então aqui eu só estou mostrando, dando um exemplo, né? De como que a autoridade desse tipo de discurso tem um papel importante no espalhamento deles, né? Esse aqui foi um estudo que a gente fez para o Tribunal Regional Eleitoral, acho que em 2017, não me lembro mais, 2018, que falava daquela história que a urna da Venezuela, Paraná, que a urna se autocompleta, tinha um vídeo, né, falso feito para mostrar isso, e aí a gente tem o quê? A gente tem uma rede de contas robôs, né, contas automatizadas, que ficam lá repassando esse vídeo e citando autoridades, ou seja, atores reais nessa rede, que são políticos, enfim, pessoas que tendem a concordar com esse discurso, aí chega lá num sujeito que eu chamei aqui de influenciador, porque ele tem grande visibilidade, que era o Flávio Bolsonaro, ele reproduz isso, porque alinha, né, com aquilo que ele pensa, e aí essa mensagem viraliza, essa mensagem, esse discurso, então ele vai criar toda uma nuvem de legitimação ali dentro. Bem, entrando agora na questão do Covid, tá? Até porque eu não tenho muito tempo, também não vou usar mais do que o tempo que a gente combinou. Então, a gente tem uma pesquisa em andamento, onde a gente está trabalhando com Facebook, Twitter, WhatsApp, para entender o que está acontecendo nessa questão do Covid. Alguns resultados que eu já posso dizer para vocês. A gente viu que a desinformação sobre Covid no Brasil, essas campanhas desinformativas, elas transitam por grupos ideologicamente alinhados. Então, a desinformação sobre Covid tem circulado mais nos grupos de extrema-direita, tá? Que são grupos que já tinham certo alinhamento político. Então, assim, aquelas estradas desinformativas que foram criadas nas eleições de 2018 continuam sendo usadas para desinformação aqui, tá? E essa desinformação, ela está relacionada com a circulação de discursos polarizados, o que significa que a checagem de fatos, ou seja, aquele discurso que vai contradizer, né, o meu discurso desinformativo, não entra. Ele não consegue circular nesse espaço. Além disso, a gente tem observado que a desinformação nos diferentes canais, ela vai adaptar para esses canais, ela vai usar as affordances específicas dos canais. Por exemplo, a gente descobriu que no WhatsApp tem muito mais desinformação do tipo teoria conspiratória, tá? Que tem certas características discursivas que eu não vou entrar aqui, mas basicamente, teoria da conspiração é aquela ideia de que existe uma conspiração que está escondendo a verdade de todos nós. Isso circula melhor no WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp é uma ferramenta privada. É mais difícil que alguém veja essa informação e diga que é asneira isso aí. Já no Twitter e no Facebook, a gente vê a circulação de conteúdo de desinformação que tem característica de ser enganosa. Ela não é completamente fabricada. Ela não é uma loucura total, certo? Mas ela vai juntar coisas que são verdadeiras com coisas falsas, ou ela vai dar um enquadramento falso para um determinado fato, ou ela vai usar assim, duas coisas que não têm relação entre si e vai juntar essas coisas, tá? Então ela vai ser um pouco diferente, ela não vai ser tão conspiratória como ela tem aparecido no WhatsApp. Além disso, o WhatsApp usa muito justamente porque a gente não tem a figura da autoridade, como a gente tem no Twitter ou no Facebook, que uma página oficial vai lá e publica desinformação e aí todo mundo acredita. O WhatsApp sempre vem com aquele argumento da autoridade, né? Tu tá lá ouvindo, vem um áudio. Eu sou o médico fulano do Hospital X. Qualquer pessoa pode dizer isso no áudio. Mas se constrói primeiro o argumento da autoridade. Eu sou uma autoridade que está dizendo para vocês que se vocês tomarem água quente todos os dias,
vocês não vão pegar Covid, porque a água quente mata o Covid. Então, esse tipo de conteúdo sem fundamento nenhum, que circula no WhatsApp, porque é mais difícil de desmentir, percebam, tá? Nos outros espaços, a gente tem a atuação de influenciadores e autoridades reais, e é muito mais grave aí, porque essas autoridades legitimam a desinformação e dão poderes para essa desinformação. Além disso, a gente tem observado algumas estratégias discursivas para a circulação da desinformação. Por exemplo, esse slide aqui que eu fiz é só sobre o WhatsApp, tá? Porque eu não tenho tempo para falar de todos. Mas, especificamente, muito sensacionalismo, assim, muitos termos, muita adjetivação, coisa horrível, terrível, tenebrosa, e vai acontecer. Urgência, atenção em letras garrafais, passe para todos os seus amigos, que é o que a gente chama de call to action, né? Um imperativo. Espalhe para todos, compartilhe, né? Frases exclamativas, tem muita exclamação, então se usa uma linguagem que vai gerar nas pessoas que recebem essa informação um senso de urgência, que elas precisam repassar isso. E reparem que na dúvida as pessoas sempre repassam, porque na dúvida elas assim, pô, e aí, né? Será que é? Será que não é? Será que eu passo? Será que eu não passo? Na dúvida, a pessoa passa. E ela recebe por pessoas que ela conhece. Isso legitima o conteúdo. Ah, mas foi a minha amiga do não sei aonde que me mandou isso aqui. É uma linguagem, gente, que tem muito pertencimento. Então, ela fala muito no nós, né? Então, vamos todos para as ruas. Precisamos de não sei o quê. Então, é uma construção no sentido de gerar uma impressão de um coletivo que me apoia. Muito nacionalismo, tá? Vai ter muito emoji de bandeirinha do Brasil, questão do patriotismo, patriotas, brasileiros, há muita referência a essa coisa do nacionalismo, né? A adjetivação que a gente já falou também. A criação de narrativas, assim, toda a história, toda a desinformação no WhatsApp, ela tem meio que uma narrativa entre o nós e o eles, a verdade e a mentira, os bons e os maus, né, que é um pouco aquela narrativa da mitopoética que a gente trabalha no discurso. E outra coisa fundamental, essa desinformação, ela tem alinhamento político. Então, a gente não está falando de Covid. A gente está falando de Covid para proteger alguém. A gente está falando de Covid para mudar a opinião da sociedade sobre um político. Então, vejam, por exemplo, o Mandetta, que foi nosso primeiro-ministro da Saúde no meio do caos, que foi desautorizado pelo presidente, né, pelo Bolsonaro inúmeras vezes. O Mandetta, ele aparece no WhatsApp primeiro como herói, como o cara do ministro, não sei o quê. Aí ele vai sendo, pouco a pouco, atingido por uma campanha desinformativa que acaba com ele. Que acaba, por exemplo, com a reputação da OMS. A OMS é vinculada à China, a China é comunista, todos não podemos, né, nos misturar com essas pessoas. Então vai sendo criada toda uma narrativa política em torno das estratégias de combate ao Covid. E essas estratégias, elas vão ecoando no alinhamento político. Então, vejam, o que a gente encontra da desinformação no WhatsApp não é simplesmente não use máscara. Não use máscara porque Covid é uma gripezinha. É porque o presidente já falou que não é grave. Entende? Então, há sim um alinhamento que a gente tem encontrado nos dados, um alinhamento político, no sentido principalmente de salvaguardar Bolsonaro. Então, todo mundo que fica contra ele acaba sendo atingido pela máquina desinformativa. Tivemos Mandetta, tivemos Moro, né? E isso no contexto do Covid, certo? Em outros contextos tiveram outras pessoas também. Então, são coisas importantes para a gente entender como que essa desinformação se articula para convencer as pessoas, né? Aqui eu estava mostrando rapidamente também, eu já estou concluindo aqui, já estou quase no tempo, algumas concorrências entre termos que esse aqui é um dataset de 800 e poucos conteúdos informativos do WhatsApp, é um dataset que a gente vai compartilhar em breve lá na nossa página do grupo, ainda não está compartilhado porque a gente não publicou ainda, mas vocês vão ver assim, que existem correlações fortes entre o uso, por exemplo, de Brasil e Bolsonaro. Alcolumbre e o Witzel, porque são, a gente brinca que é o grupo dos que não prestam. Então, é aquele grupo rosa lá em cima, Alcolumbre, Caiado, Maia, Dora, Witzel, Globo, PT, política, é todo mundo que nós odiamos,
né? Vejam que coronavírus ele está diretamente relacionado à relação mais forte que tenha com o Bolsonaro, certo? Então, toda a discussão do vírus é associada ao presidente, não às políticas, não ao OMS. Vejam também que a gente tem concorrências muito fortes entre Alcolumbre e Derrubar, governadores e prefeitos, que eram os inimigos também, né, porque não estavam seguindo as orientações do governo federal. Muita coisa sobre as Forças Armadas, sobre as mentiras, sobre os estados estarem retirando direitos das pessoas por pedir que as pessoas ficassem em casa ou por impedir aglomerações. Então, são muitas coisas sobre o colapso econômico. Vejam que economia é uma das coisas que aparece, né, em grande, junto com saúde, mas também é um conceito grande, aparece muito, está muito relacionado com o povo nas ruas, certo? O povo nas ruas contra os comunistas que querem impedir a economia de crescer. Então, esses discursos são discursos que vão sendo usados mais do que combater a pandemia, vão sendo usados para estabelecer alvos que vão ser destruídos junto. Reparem, a pandemia é a desculpa, tá? Mas eu estou usando isso de maneira política, como arma política. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem um país inteiro tentando criar maneiras, o mundo, né, de fazer com que as pessoas obedeçam a coisas simples, como usar máscara, que a gente não consegue, porque ao mesmo tempo que a gente tem quase nenhuma política pública para isso, né, são principalmente os estados que estão atuando, as pessoas estão aqui no seu celular recebendo desinformação todos os dias, dizendo para elas que a pandemia é uma invenção, que não existe coronavírus, e são discursos que vão ecoando, porque eles têm características semelhantes, certo? E porque o meu amigo recebe, o meu amigo repete, todo mundo sabe, todo mundo está vendo, então isso passa a impressão de que existe uma concordância geral com o que eu estou dizendo, com o que eu estou pensando, né? E isso tem um efeito muito forte sobre as pessoas, certo? Um efeito de homogeneidade, um efeito de consenso, que faz com que as pessoas tomem decisões que vão prejudicar a si mesmas e aos demais. Então, eu sempre digo que para a gente conseguir combater a pandemia, a gente precisa dar um jeito de combater a desinformação. É óbvio que a gente precisa de uma política pública que a gente não tem nesse momento, mas eu acho que é importantíssimo a gente entender como isso atinge as pessoas, quais estratégias discursivas estão sendo usadas para legitimar esse discurso. Gente, porque reparem, o problema que a gente vai ter agora, além do vírus, é convencer as pessoas a se vacinar. Porque as pessoas, já existe desinformação desde o início do ano, desde que começou a pandemia, que as vacinas vão transformar vocês em zumbis, vão implementar chips no cérebro de vocês, vão mudar o código genético das pessoas, certo? E essas desinformações, elas vão sendo passadas, elas vão sendo legitimadas, elas vão gerando uma sensação geral de insegurança e de desconfiança pelo seu tom conspiratório. Então, de uma maneira muito rápida, assim, eu queria ter... Essa era a apresentação que eu queria fazer para vocês, certo? É uma discussão inicial para a gente poder debater mais depois, porque agora o Busato com certeza vai fazer uma contribuição, talvez, que eu acho que é mais voltada para a questão, né, da IA, e acho que vai ser mais legal que a minha. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais alguma coisa, está aí o site do nosso grupo e o meu e-mail. Então, é isso. Agradeço a todos. E fico aqui, então, para a gente discutir depois, né, as perguntas. Aí eu não sei se o Rodrigo vai entrar. Ah, tá aí. Tava me segurando tanto no tempo para não passar que acabei sendo um pouco mais rápida do que eu previa. Tu tá no mudo, Rodrigo. Agora voltei. Muito obrigado, Raquel, pela apresentação, pela brilhante conversa. Agora a gente passa a palavra para o professor Marcelo Busato. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rodrigo. Vou ter que projetar slide também, eu sou mudo sem PowerPoint. Mas já aproveitando para começar aqui, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui conversando, né? Eu estou até acostumando com esse negócio de live, é legal, é um jeito de você... Às vezes a gente não consegue encontrar os colegas nos eventos e tal, e se encontra na live, né? Ou alguém vê a live e te manda um e-mail. Então, eu queria agradecer o GT de Linguagem e Tecnologias da Ampol, especialmente a você, que é o presidente, o Ronaldo, que é o vice, que organizaram o trabalho. Agradecer a Raquel por estar aqui. Eu estava ouvindo o trabalho dela e eu acho que se a gente tivesse
talvez não achasse pontos tão legais assim do que ela disse para tentar complementar, tentar fazer junto. E queria, assim, meio um recado caseiro, agradecer alguns alunos e alguns colegas. Queria agradecer a Cristina Zaccarelli e a Mariana Antunes, que deram minhas aulas da graduação, porque senão não conseguiria estar aqui. E as colegas lá da Unicamp, além do Rodrigo, que também ajudou nisso, a Daniela Palma e a Erika Lima, que assumiram pererecos da coordenação de pós-graduação também para poder ter um tempinho para fazer meia dúzia de slides e vir aqui conversar com vocês, que na verdade isso é que é legal, né? Perereco de pós-responsabilidade. Bom, então, eu tentei meio que pensar as três coisas juntas, né? Então, na verdade, eu não me aprofundei em nada, mas acho que a contribuição que eu posso dar, e queria elogiar muito o trabalho da Raquel, né? Quer dizer, não é pesquisa para dizer que é bacana, né? O negócio é tipo, tá produzindo vacina, né, Raquel? É uma vacina que você está produzindo. Uma vacina semiótica, uma vacina discursiva, né? É muito interessante essa contribuição sua aí. Assim como muita coisa que o Rodrigo tem feito sobre ideologia, sobre racismo, sobre religião e coisas nas redes, né? Eu não trabalho com isso, assim, com essa coisa empírica de ir lá e fazer a vacina. Mas eu fico imaginando da onde vem o vírus e qual vai ser o próximo, né? E por que ele funciona. Então, eu vou falar um pouquinho disso hoje. Eu trabalho com pós-humanismo, e o que eu acho relevante, quando a ideia de falar sobre mídia social e IA, eu estou tirando de um trabalho teórico que eu tenho feito já há alguns anos e que tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje, é uma extensão do que eu apresentei num Abralim em Cena o ano passado na Unicamp sobre fake news, um artigo que foi submetido sobre isso, e eu estou avançando um pouquinho, tentando explicar de um jeito menos chato para as pessoas o que eu estou pensando, né? Então, as pessoas estão acostumadas com essa ideia do ciborgue. O meu princípio é o seguinte: quando alguém... não aconteceria desinformação, como a Raquel bem explicou, se alguém não replicasse algo que recebeu sem saber, né? Ou sem querer checar. Agora, e aí também acredito nessa diferença de misinformation com disinformation, né? Ela falou a terminologia, eu vou até depois escutar, porque eu achei interessante, não conhecia em português. Mas uma coisa é o cara achar que é bom tomar chá de erva cidreira para Covid, porque ele ouviu falar que a vizinha curou. Então, já está errado, mas isso é uma coisa. Outra coisa é o cara inventar uma notícia, não é uma notícia, né? Inventar um texto que tem toda a forma de notícia, cuja forma é totalmente redundante com o que é a forma de um texto de veículo de notícia sério, montar toda uma constelação de blogs e sites que imitam, fazem de conta que são veículos de imprensa sérios, né, e que dizem a mesma coisa, botar um título e uma foto que chocam, que deixam a pessoa com raiva, botar um título enorme, cheio de palavras duras e que mobilizam, mesmo e um texto de 3 linhas que, na verdade, não quer dizer nada, e fazer isso de propósito, né? Então, quando o cara está fazendo isso, ele, de fato, ele está desinformando. E aí a ideia esquisita que eu vou falar aqui hoje é o seguinte, que o cara consegue desinformar no mundo, ou em termos de sentido, justamente quando ele consegue trabalhar bem com a informação no sentido matemático computacional, né? Então, só para falar, né? Quando a gente fala em ciborgue, normalmente as pessoas pensam, eu nem sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, mas normalmente as pessoas pensam nesse quadrinho que está do lado esquerdo, né? Então são fusões de homens, de mulheres, de pessoas e máquinas, que podem ser mais ficcionais, podem ser mais reais, etc. e tal, mas você vê no cinema, você vê, são coisas excepcionais, mas na verdade você pode pensar o ciborgue, que nada mais é do que você entender, né, numa atividade que está sendo performada por um organismo vivo, né, ou digamos, um ser vivo, um ser humano e uma máquina, que o objetivo que está sendo perseguido e que está sendo alcançado, ele não é função nem de um nem de outro, mas do modo como os dois reagem para acertar a sua trajetória
em relação ao que está acontecendo no ambiente. Então, isso aqui, por exemplo, é um ciborgue, né? Quer dizer, essa moça pode caminhar porque ela tem a coleira, que é um não humano, né? Que é uma tecnologia, né? Que quando o cachorro está fugindo, puxa o braço dela, ela tira a atenção do telefone, olha para o cachorro, logo ela pode voltar e pode continuar caminhando, e ao mesmo tempo que ela está caminhando, ela está olhando uma foto, botando alguma coisa no Facebook, que na verdade tem a ver com o objetivo profissional, pessoal, familiar dela, e tudo isso está funcionando porque você tem essas cadeias, né, digamos assim, de um sistema em que tem um ambiente, tem um input de informação, tem um output de informação, e esse output é retroalimentado no sistema para que esse sistema se reoriente, se redirecione, tá certo? A gente tem um problema que é o humanismo são coisas muito distintas um ser humano e uma máquina. Mas a cibernética vai dizer, não me importa o ser, me importa o comportamento. Portanto, do ponto de vista da cibernética, tanto faz, né? Aqui, por exemplo, como é que um piloto de avião joga a bomba, enxerga uma bomba que está lá a 3.000 metros e acerta, né? É porque o olho dele está complementado pelo olho do avião, né? Agora, isso, aqui eu estou pegando uma referência da teoria Torrede do Bruno Latour, né? Na verdade, se você desmontar a pessoa, ela tem vários órgãos. Se você desmontar os órgãos, tem várias células. Se você desmontar as células, tem organelas. Se você desmontar tudo, você chega no DNA, não é isso? E você também pode pegar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, juntar 4 ou 5 pessoas e você vai criando também um organismo que pode funcionar, certo? É isso que a Raquel estava explicando, né? O objetivo de quem espalha esse tipo de desinformação e convoca, a pessoa está fazendo na camada do discurso, na verdade, o que ela quer é na camada da ação, do comportamento. Ela quer gerar um comportamento de grupo. E a máquina é a mesma coisa, o computador é a mesma coisa. Tem peças que funcionam de forma integrada e existem redes de computadores e existem redes de computadores, como a internet, etc. Mas a gente pode pensar, ou deve pensar, o ciborgue como essas duas coisas juntas, né? Então, por exemplo, toda vez que você vai lá entrar no banco de dados, você tem que ficar ensinando a inteligência artificial de alguém a confirmar que tal coisa no conjunto informativo dela é tal coisa no meio ambiente, no referente. Então, você consegue dizer para a máquina que esse padrão, ela olha o padrão e fala, olha, esse padrão sempre aparece, mas o que é esse padrão na vida? Isso a gente que tem que falar. Então, quando o seu carro, o carro da Google está funcionando lá sozinho, né, o autor, ele não é autônomo coisa nenhuma, né? Ele só está conseguindo dirigir porque a gente ensinou ou está ensinando o tempo todo, certo? A mesma coisa uma cidade, né? A ideia de uma smart city, etc. Tudo está conectado com tudo. Você pode pensar, em vez de uma mulher, um cachorro e um celular, você pode pensar na cidade de São Paulo, de Porto Alegre, etc., dessa forma. E claro, né? Você pode pensar numa figura que amplifica a sua voz. E aqui eu estou falando meio metaforicamente, mas nem tanto, porque, na verdade, sai um enunciado da boca de um cidadão desse, que tem poder e tem autoridade, como a Raquel estava explicando, e isso tem um alcance, é como um megafone, digamos, né? Só que é muito pior do que o megafone, porque ele vai clusterizando, né? Ele não é para todo mundo ouvir mesmo. Ou uma boa parte ouve e fala, olha, falou outra besteira, e a outra parte olha e fala assim, é a pura verdade, né? Então, é um poder, digamos assim, é como se eu tivesse o poder de separar as marés, né? E o que, por exemplo, esse presidente aí faz, o nosso eu não vou nem falar, né? Toda vez que tem um problema grave de governo, ele vai no Twitter e joga uma coisa que impacta emocionalmente, impacta do ponto de vista, até do ponto de vista lógico. Você fala, como pode falar, alguns dizem, né? Como pode falar uma sandice, e outros dizem, nossa, até que enfim ele disse, essa que é a verdade. E na verdade, o que ele faz, né? Pensando no sistema cibernético. Quando ele faz isso, a besteira que ele falou vai parar na mídia. As pessoas que assistem à mídia oficial começam a falar sobre isso que elas falam volta para a mídia social e ele mudou a pauta da mídia. Não se fala mais do governo dele. Ele redirecionou o míssil usando o feedback que ele obteve a partir da ação dele no ambiente, né?
Enfim, então isso é para entender onde eu estou querendo chegar. Então, meu papel, por exemplo, quando acontece um episódio de fake news, quem é que mentiu? E quem é que acreditou? Né? Porque se eu falo para minha vizinha, não é fake news. Né? E se ninguém acredita, também não é. Então, como que isso funciona? Como que eu consigo esses efeitos? Que depois tem que pegar a Raquel, não sei o quê, quem sabe mapear para onde espalhou esse negócio, tentar, então, mostrar, olha, essa parte do ambiente é tóxica, isso aqui não é informação, isso aqui não informa, porque isso aqui está dizendo que qualquer coisa pode ser verdade. E quando qualquer possibilidade serve, o que você tem não é informação, o que você tem é entropia, né? Em termos aí cibernéticos, né? Então, mas como é que... Então, vamos pensar num ciborgão, né? Vamos pensar no sistema das mídias sociais como um mega ciborgão. Como é que esse ciborgão, essa ciborgona, pensa? Né? As teorias que têm sido trabalhadas aí, há muito tempo a gente sabe por exemplo, que a cognição é distribuída, né? Você não pensa sozinho só com córtex cerebral, você precisa do livro, do papel, do lápis, da pedra, da lousa, etc., para pensar numa coisa que você está escrevendo. Esses não-humanos, eles seguram coisas para você na memória, eles te ajudam a repetir coisas que você não precisa fazer de novo, né? Tem toda uma relação que a gente tem, mas se eu olho esse negócio e falo assim, bom, mas se isso é um organismo cibernético, e se isso tem cognição, e por que eu vou dizer que tem cognição? Ora, porque esse organismo enorme, ele muda a direção do que está acontecendo. Ele muda o ambiente em torno dele. Basta ter uma eleição, né? Ele muda. Então, esse negócio pensa. Aí, quando eu falo pensa, eu falo, não, só quem pensa é ser humano. Vamos suspender essa discussão por um momento. Mas e se eu puder pensar que o ser humano também, essa separação abrupta entre onde acaba a natureza do ser humano, onde começa a sua cultura ou a sua fabricação, digamos assim, a sua forma maquínica de trabalhar, se você deixar isso mais frouxo, a gente consegue avançar. Bom, a Catherine Hayles, eu estou preocupado com o tempo, preciso acelerar. A Catherine Hayles está repensando isso e ela está dizendo o seguinte, olha, essa cognição distribuída, ela já chamou de cognosfera, etc., mas vamos pensar nesse ecossistema das mídias sociais. Ela é feita de... a base são processos materiais, é gente clicando, elétron indo para cá, coisa indo para lá. Depois você vai ter uma boa parte dos processos que estão acontecendo, sem os quais não existiria cognição mesmo, não existiria o que digamos, o Freud chamaria aqui de consciência. Ela vai chamar de modos de... não sei como é que eu diria awareness, mas modos de consciência, vamos chamar assim, entre aspas, né? E aí eu estou dizendo, olha, se o alarme toca quando o cara rouba o meu celular, isso é awareness. Ah, mas não tem um sujeito dentro do celular pensando, penso, logo existo. É verdade, mas eu também não preciso ser cartesiano para entender o que é cognição, né? E você tem no meio aqui, então, todos esses processos que eles não passam, digamos assim, pela racionalização e pela avaliação. Então, é aqui que o cara que manda fake news te pega, né? Ele te manda uma coisa que você já acredita e desejo de que o outro acredite no que eu acredito, ou que o outro diga que o que eu digo tem a ver, tá antes da alfabetização, né? Isso está num lugar lá do cérebro mais baixo, mais embaixo, assim como está a raiva. E essas, digamos assim, esses processos emocionais, eles são exatamente isso. Antes que você perceba, o seu corpo já reagiu. Se você ficou com nojo, com medo, com raiva, é porque algo no ambiente disparou processos materiais no seu corpo, tá certo? Que depois é que o seu cérebro vai contar para você por quê. Então, as fake news funcionam assim, né? A grande parte da desinformação teria um pouco a ver com isso, mas enfim. Qual que é o problema? Quando esses textos circulam entre esses seres híbridos, eles têm duas partes para conversar entre si. A parte computador conversa bem com a outra, a parte humana, em tese, conversaria bem com a outra. Mas quando começa a cruzar, você tem um problema. Porque o organismo pensa em termos de causalidade.
E o computador, ele pensa em termos de correlação. E daí, quando eu falo computador, eu estou falando aqui de inteligência artificial, ciência de dados, de todos aqueles, digamos assim, procedimentos que te são recomendados ou que são preparados para você, para tentar te agradar, para tentar resolver o seu problema, em cima de padrões de comportamento anteriores que são redundantes, em cima de diminuir o número de probabilidades, de possibilidades de ação, que você pode chamar de graus de liberdade, naquilo que você faz, para eu poder saber o que você quer, para eu poder te atender. Só que eu não tenho, o computador ele pode correlacionar, que toda vez que o cara põe a mão na boca, ele quer dormir, certo? Mas o sentido de tô com sono não tem como ele ter. Para ele entender tô com sono, ele teria que estar fora desse circuito de vi o sinal da mão, vi o sinal da boca, isso quer dizer que eu precisaria estar no ambiente. Eu já vou falar rapidamente disso. Bom, no final, o que acontece? Os modos de veredicção são outros, né? A prova matemática, a prova estatística, a gente até confia nela. Mas a gente, para confiar em que uma máquina vai fazer uma coisa que não vá causar dano, que não seja imoral, que não seja mentira, que não vá provocar desinformação, nossa, obrigado, Rodrigo, vou correr. Você tem que programá-la para isso. E isso é um problema desgraçado, porque você não consegue prever todos os enunciados possíveis que podem ser mentiras sem saber quem está falando e nem sobre o quê, né? Então, eu vou avançar aqui. Agora, as máquinas são muito boas em discernir padrões onde os seres humanos olham e veem bagunça. E é justamente isso, né, que permite que um monte de seres humanos brigando, se amando, dizendo, emitindo enunciados, né, numa base grande, que a gente olha e a gente não consegue, não está na nossa dimensão, né? Então, lá em cima, as inteligências artificiais, os mecanismos de aprendizagem de máquina, que trabalham com reconhecimento, com detecção de padrão, eles vão, aos poucos, separando o joio do trigo, né? E ao separar o joio do trigo, eles criam esses circuitos, em que eu sou joio, eu só falo joio, o outro também é joio, todo mundo fica feliz. Mas pode ser que o trigo esteja achado, mas o trigo nem chega, porque eu já separei. Para o trigo chegar, tinha que estar naquela bagunça que eu tirei, aquilo lá é balbúrdia, não quero, né? Quem diz isso, quem vai explicar, então, essa noção, né, de que a cognição ela não está dentro do ser, dentro do sisteminha, é o Gregory Bateson, né? Então, nesse livro, Steps to an Ecology of Mind. O que ele vai dizer, né? Ele vai dizer para os engenheiros ou para o pessoal da teoria matemática da informação. Os engenheiros, quando descobriram a teoria matemática da informação, disseram o seguinte, descobriram, não criaram, disseram assim, é muito simples, para mim só interessa que o conjunto de símbolos que saiu daqui chegue aqui na mesma ordem, ou que eu possa recuperar essa ordem com o máximo de certeza. Mas o que quer dizer esse conjunto de símbolos? Eles vão dizer, esse não é problema da engenharia. E é exatamente isso que acontece quando o dono do Facebook, eles vão lá no Congresso e falam assim, não posso fazer nada, eu só estou passando a mensagem de um para o outro, não posso me envolver com o sentido dessas mensagens. Isso aí você tem que perguntar para a mídia. Eu só faço um serviço de o que o cara digitou aqui, chega no cara lá. Inclusive, eu já descubro o que o outro gosta de ouvir e o que o outro gosta de digitar, né? Então, esse é o problema. E o Bateson vai dizer, não, meu querido, mas a mensagem, mesmo quando ela não está, quando ela está bagunçada, quando ela não é provável, ela pode fazer sentido quando você olha a mensagem mais o ambiente. Então, o que a Raquel acabou de falar. Eu escuto uma coisa estapafúrdia, mas na minha bolha, no meu ambiente filtrado, em que para as pessoas, ou por ignorância, ou porque por algum motivo, não é estapafúrdio, isso passa a ser verdade, né? Eu estou aproveitando, digamos, os graus de liberdade que estão aí nessa interação, né? É que nem fanfic, né? Sempre ficam lacunas por onde você vai aumentando essa história. Só que você imagina isso num ciborgue desse tamanho. Então, aqui, para dar um exemplo, daí vai lá, por exemplo, esse é um trabalho da Raquel, de 2014, que eu uso para os meus alunos de graduação, para explicar um pouco o que é uma conversação em rede, né? Aqui ela analisou a reação no Twitter de um debate que estava rolando na televisão lá entre o Aécio, a Dilma, a Marina Silva, etc., na eleição de 2014.
14. Então, vamos pensar em imagem, né? Vocês já viram esses eletroencefalogramas, essas ressonâncias cerebrais que os neurocientistas, eles dão um estímulo, mandam a pessoa falar uma coisa ou pensar alguma coisa, e você vai vendo os neurônios, né? E daí você entende quais são os caminhos que constroem, né, um certo... o que acende naquela circuitaria que corresponde ao que seria um pensamento. Então, no caso, esse pensamento aqui, no caso da Raquel, desse gráfico da Raquel, o que ela está mostrando é quem está falando mais e de quem se está falando. O que a pessoa está falando e tal não está nesse gráfico. Mas ela também faz, outros autores também fazem, existem software hoje à vontade. Agora, você imagina se o Rodrigo e a Raquel pegam um software e fazem o que faz uma empresa de internet com o dinheiro e o software que eles têm, né? O que eles não conseguem saber sobre você, que nem o Harari fala, sabe mais sobre você do que você. Por isso é muito complicado você ir lá perguntar para ele, né? Porque ele sabe, e embaixo nem tudo que você é e que você quer é bom para você, né? Aqui no caso, o Rodrigo pegou comentários de uma rede social sobre aquela exposição que teve lá no Sul, né? Sobre arte queer, e teve toda uma gritaria, e no trabalho dele fica bem claro que houve uma mistura ali de política com arte, com religião. A questão, o conservadorismo, a reação, que quando aconteceu aquilo, eu falei, gente, por que esse pessoal está tão bravo? Então ele mostra, o pessoal que está muito bravo é esse pessoal religioso, e eles estão bravos por causa desse e daquele valor, tá certo? Então você vê, você consegue ler o pensamento ou momentos do pensamento desse ciborgue, inclusive alguns conteúdos desse pensamento em alguns momentos. Mas você não consegue saber qual é o sentido local, né, que está acontecendo em cada lugar. Desculpa, gente, resolveram ligar no meu celular justo agora. Nunca ninguém me liga. Bom, então, eu vou caminhando para a conclusão. Aqui é uma última parte. Quando você pensa que tem esse bando de gente, digamos aqui, esse bando de gente aqui falando no celular, esse mega, hiper, duper ciborgue aqui, e lá no topo dos sistemas de mídias sociais, você tem inteligências artificiais que estão preocupadas, né, ou estão voltadas para um modelo de negócio que diz: descubra o que essas pessoas desejam e mande para elas. O que vai acabar acontecendo? Você vai acabar formando grupos. Por quê? O Lemke vai explicar isso aqui pela semiótica ecossocial. São, digamos assim, ordens de magnitude, de tempo, de espaço em que as coisas acontecem. Então, como é que você tem assim a língua? Você começa a ter 1 milhão de pessoas fazendo enunciados por dia, o que dá na cabeça deles, né? Vamos supor que não tivesse uma gramática programada, né? 1 milhão de pessoas falando. O que vai acontecer? Bom, isso por enquanto é uma língua. A língua vai se organizar aproveitando as propriedades, as possibilidades que estão dadas aqui, de uso das palavras, de ordem das palavras, de sentido das palavras. Porém, quando ela aproveita isso aqui para se organizar, surge entre as duas um nível intermediário. No caso da língua, onde estão os gêneros, por exemplo, né? Então, enunciados acontecendo a todo momento, bilhões de vezes por minuto. Acho que eu saí do ar. Estou acabando, Rodrigo. Bilhões de vezes por minuto, a língua, que é tudo isso junto, alguma coisa no meio organiza. A mesma coisa você pode pensar com as narrativas. Quantas possibilidades eu tenho de achar que tal história é plausível ou não é plausível, né? Lá na frente eu tenho ideologias. No meio disso nascem, então, narrativas que pegam esses enunciados e dão uma certa direção para eu acreditar nisso ou naquilo. Então, para concluir, como que a gente vai... A Raquel acabou de mostrar aí, né? Que você tem campanhas, você tem um trabalho de pegar, de vacinar, ir na rua, catar o cara, vacina, como é que fala? Revolta da vacina. Mas não vai adiantar a cada eleição, a cada surto, né? Os pesquisadores, os professores, as próprias IAs, os militantes. Então, aqui, rapidamente posso falar, aqui tem o Aaron Lanier, tem a Shoshana, não me lembro o sobrenome dela,
Aqui tem a Cassie O'Neill, aqui estou representando vários pesquisadores que trabalham com isso, com o Rodrigo e a Raquel. Você tem legisladores, você tem a escola, você tem currículo para pensar isso, e você tem IAs, que são justamente essas que vocês viram, que eles usam para mostrar como que esses pensamentos tortos estão acontecendo e quem é que está pensando isso e pensa isso por quê, né? Agora, nada disso vai dar certo se as pessoas lá que estão na base da pirâmide, tweetando, falando um monte de coisas, com milhões de possibilidades, e se orientando apenas pelo que os algoritmos dizem que é relevante, quando o algoritmo relevante é o que eu desejo, não é o que eu preciso saber, é o que eu desejo saber. Enquanto acontecer isso, a gente não vai conseguir resolver. Então, essa galera tem que estar no loop, tem que estar ouvindo o que esse pessoal está falando, tem que estar se informando disso, entendendo isso e mudando, né? Digamos, se organizando em relação ao que está acontecendo com esses estratos medianos. Quer dizer, gente que vira para o vizinho e fala, isso aqui é um absurdo, velho, olha aqui no YouTube, acabei de ver lá a Raquel Ribeiro falar que isso aqui acontece assim, né? Então, não se vai resolver esse problema com inteligência artificial e não se vai resolver esse problema desligando o celular e indo para a praia comer sanduíche, né? Vai se resolver com a gente batalhando e essas coisas chegando na sociedade, aos poucos, né? Como... Então, o GT Dampol está tentando fazer hoje. Era isso, desculpa que eu estourei o tempo, Rodrigo e Raquel. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Foi muito interessante ouvi-lo. Muito obrigado, Raquel, também foi interessante. Agora a gente vai passar para as perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui, algumas perguntas para a Raquel, algumas perguntas para o Marcelo. Eu vou começar a fazer um ping-pong. Eu vou fazer uma das perguntas direcionadas para cada um. Aí, se o outro também... As difíceis eu deixo... Para a Raquel. Para Raquel. Tá bom, tudo bem. E se um ou outro sentir a vontade também de responder a pergunta do outro e dar um pitaco, eu acho que também é bastante interessante, tá? A primeira pergunta foi feita pela Rochelle Correia, e a pergunta é: quais as problemáticas ou influências que a mídia social, de maneira geral, poderia exercer, não é isso não? Como isso deve ser, ou como isso poderia ser trabalhado em sala de aula, se a gente pensar na formação de professores. A gente está no GT da Ampol, então o número de pessoas que trabalham com formação de professores é muito grande, e isso é premente na sala de aula hoje. Então fica uma pergunta aí que a gente joga para os dois, para a gente ter um pequeno aquecimento, uma discussão inicial. Quer falar, Raquel? Eu achei que tu ia começar, mas eu posso começar. Eu defendo muito que a gente precisa ter um letramento digital para a mídia social também nas escolas, e com muita força, porque os jovens, o pessoal mais novo, ele é muito mais letrado digitalmente que o pessoal mais velho. E esses jovens, eles são multiplicadores, então a partir do momento que eles entendem, que eles percebem essas questões, por exemplo, da desinformação, eles são capazes de multiplicar isso dentro das famílias, em outros espaços, certo? O pessoal que trabalha com teoria da influência vai dizer que eles são grandes trendsetters, né? Grandes influenciadores, porque eles são capazes, nessas questões de tecnologia, conseguir desmistificar questões para as pessoas mais velhas. Então, acho muito importante, porque assim, o que a gente observa é que as pessoas não se dão conta que mídia social não é que nem aparecer no telejornal, não é que nem está escrito no jornal impresso, são pessoas falando, e as pessoas tratam os canais de mídia social, essas plataformas, como veículos informativos. É muito frequente a gente estar na rua e escutar as pessoas falarem, ficar sabendo de tal informação. Não, aonde que tu viste isso? Ué, deu no Facebook. Como se fosse um veículo, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito, muito, muito letramento digital com a máxima urgência. Mas, além disso, a gente precisa responsabilizar as plataformas. Né? A gente precisa entender, eu falo muito isso, a gurizada não sabe o que é estar público, o que significa postar no YouTube. Eles não usam Facebook, né? Mas eles usam YouTube, eles usam TikTok. Quanto mais nova a faixa etária, né? Diferente é a apropriação. Mas o WhatsApp, em geral, todo mundo conhece, né? Eu queria falar rapidinho duas coisas. Uma coisa que eu me lembro que todo mundo comemorou na eleição
acho que na segunda eleição do Lula, ou a primeira da Dilma, a Raquel me corrige aí, mas aconteceu o seguinte, por um momento, os pais e mais velhos começaram a pedir para os filhos a dica de quem deveriam votar, porque os filhos iam na internet e falavam, esse aí que veio aí prometer ambulância, não sei o quê, esse cara é picareta, saiu no Facebook. Então, era isso. Depois, os velhinhos, tipo eu, descobriram um negócio chamado WhatsApp, que é maldito, porque você explicou bem, porque o WhatsApp eu não dou para qualquer um, né? A não ser que seja business. Então, essa informação que vem para mim, ela já vem filtrada. É que nem eu comer na casa da minha filha. Eu não vou esperar que ela vai botar lixo, né, veneno na comida, né? Então, e a destreza que eles têm entrar, aprender, né, eu acho que para os mais velhos está ficando menos problema. Por quê? Porque os mais velhos hoje estão menos velhos em relação a isso do que eles eram quando a gente começou a falar, né? Isso antigamente. Mas eu, no meu curso lá na graduação, eu falo muito para os meus alunos, são alunos de letras, que serão professores, eu passo muito tempo explicando como funciona, eu ensino, né, a ler, a entender os trabalhos de vocês, como que funciona esse nível do discurso. E eu ensino, ainda é muito assim, qual é o formato legal de fazer um podcast para passar no vestibular. Olha, precisa também, mas assim, precisa dessa coisa. Eu tenho um trabalho sobre esse conceito de letramento de dados crítico. O letramento crítico de dados. Então, entender como que toda essa visão estatística de reconhecimento de padrão, etc. e tal, e depois como que algoritmos norteados por essas representações constroem, você queira ou não queira, eles constroem os circuitos informativos que você toma como realidade. Então, as pessoas precisam entender. Agora, não é só uma questão de entender, porque eu entendo tudo isso, escrevo sobre tudo isso, não tenho conta em rede social nenhuma. Eu me acho assim, eu sei que é uma idiotice, porque eu tenho Gmail, estou mais há 30 anos. Mas assim, eu deito ali de noite, eu vou dar uma olhadinha na notícia. Não sei se cai, mas eu queria dizer isso. Com todo esse awareness e toda essa coisa, até política que eu faço, na hora que eu vou deitar, eu pego o smartphone e vou procurar no YouTube uma musiquinha. Quando eu vejo, eu fiquei 1h30 vendo besteira. Né? Aparece coisa que eu nem precisava ver. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, eu vou sintetizar duas perguntas numa só. Perdão, Marcelo. Tá. Então, só para fechar, então eu acho que você pensar na pirâmide da Hales ali, não adianta você mexer só cima, você tem que mexer nessa cognição inconsciente, você tem que proibir, por exemplo, os caras, né, de fazer certas manobras de design que manipulam o teu sistema de recompensa. Isso tem que ser proibido. Tá aqui, ó, não é cibernética? Tá aqui, ó. Você faz isso, você mexe na dopamina, na serotonina, que mexe nisso, nesse negócio aqui, 4 horas não consigo sair. Não pode. Lei, regulamento, polícia. Essa é a minha ideia. E professor explicando que isso acontece para as pessoas. Era isso. Eu vou sintetizar. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Raquel. Agora eu vou sintetizar umas 3 perguntas que falam sobre o mesmo tema numa só, porque a gente faz uma pergunta geral que fica mais fácil do que falá-las individualmente. Não é isso, não. A primeira seria a ideia a preocupação que os processos de desinformação trazem, tá certo ou não? Ainda mais do processo de desconfiança que isso cria em relação às ações de saúde pública, mas não só as ações de saúde pública de uma forma geral, a gente poderia também estender isso para outras questões governamentais importantes, além da saúde pública, né? Que também educação, ciência, tecnologia, acho que isso também é premente hoje em dia. E tem uma outra questão que também tem que levar em conta, que assim, esse mapeamento, o mapeamento de disputas discursivas dentro de um espaço onde você tem o sequestro de ações discursivas. Que sentido? Sequestro de hashtags ou sequestros de temáticas que têm se tornado cada vez mais comuns. Né? Acho que as duas perguntas caminham mais ou menos juntas, elas podem ser respondidas num bloco. Né? Quer começar, Marcelo? Vai lá. Eu nem ouvi direito porque teve muita interrupção, mas eu queria falar sobre o sequestro de hashtag. Isso é exatamente essa ideia, né, de que a orientação daqueles circuitos ela é feita em cima de redundância de
de símbolos que para o computador não tem sentido mesmo, né? Mas para a gente tem. Então, vai o malandro, eu tenho lá uma hashtag, tal político não presta. O assessor do cara cria a hashtag tal político não presta, e você vai ler alguma coisa que ele está dizendo que é exatamente o contrário da verdade, né? Ou seja, são maneiras de tumultuar, de tribular, e a política está assim. Você viu o debate aí dos dois candidatos americanos, né? A questão é governar criando coesão de uma parcela mínima e espalhando entropia ao máximo que eu puder no resto. Eu estava esperando para ver se tinha acabado, que deu uma travadinha. E eu acho que uma questão importante nessa coisa do sequestro das hashtags é que, de uma certa forma, mesmo quando a hashtag é sequestrada ou quando a desinformação é sequestrada, a gente estava acabando de ver isso hoje num conjunto de dados sobre desinformação e meio ambiente, é que indiretamente o efeito é que se continua dando visibilidade para aquela hashtag que muitas vezes está trazendo aí o que o Rodrigo diria que é um discurso de ódio, né? Que é eu sequestro uma hashtag que fala, que tem um discurso violento, certo? Que agride alguém, uma parcela da população, ou sei lá eu quem, e eu mudo o que está dentro da hashtag, mas aquela hashtag continua lá. Ela continua visível. Então, eu acho que são questões tensas que a gente não traz muito para discussão, essa disputa interna, né? A hashtag continua visível, então a violência continua sendo normalizada, continua sendo compartilhada, porque nem todo mundo vai olhar o que está na hashtag. Se eu entrar lá no Twitter e clicar numa hashtag e entrar dentro da hashtag, as primeiras coisas que vão aparecer para mim são os top tweets, são aqueles que foram mais compartilhados, mais curtidos, que não necessariamente vão ser os contrários ou os favoráveis, às vezes é spam. Então eu acho essa uma questão complicada. Pode falar, Marcelo. Não, só para... Então, acho que até você pode me explicar isso. Porque eu estou pensando assim, em termos de informação e entropia mesmo. Então, eu botei mais ou menos um vírus, quer dizer, eu boto uma hashtag que está em um corpo que tinha uma ideia, uma posição e estava falando a verdade sobre certa coisa, digamos, né? Eu coloco essa hashtag, aí você diz assim, então, mas essa hashtag persiste, então essa galera muda de hashtag, não sei o quê, mas alguém vai sempre entrar lá, vai voltar. Então, o que vai acontecer aqui? No futuro, essa hashtag, você já não sabe mais o que ela representa, e você estabeleceu a situação de que qualquer coisa pode. Quando você estabelece a situação de que qualquer coisa pode valer, daí eu queria recomendar para as pessoas o trabalho da Letícia Cesarino, da UFSC. Ela mostra perfeitamente isso. Quando qualquer coisa pode ser, fica mais fácil surgir, né, o que o Bateson chama de esquimogênese, que é justamente, se pode ser qualquer coisa, eu vou começar a me organizar assim, tudo que o outro não for, eu sou, e tudo que eu for, o outro não é. É o único jeito, quando tudo pode ser tudo, né? Então, eu estava falando, a tática não é mais convencer, argumentar, nem seduzir, nem prometer, embora tenha ainda, se eu te prometo 200 pau por mês, volta em mim, ainda existe isso, mas a tática é assim, essa galera resolve para mim matematicamente, essa outra eu vou deixar confusa, né? E a gente vai lá na rede Agora, veja, isso não acontece nem por causa da IA, nem por causa do cara, mas porque a gente e a IA, né, nós dois funcionamos juntos e os caras aprenderam a hackear esses buracos de interpretação. Eu sei que eu posso confiar na Raquel Ricoeiro, que é professora, que é não sei o que lá. O computador não tem como saber. O que ele tem como fazer é o seguinte, se a Raquel for confiável, ela vai falar tais palavras. Se ela não falar, deixou de ser. É assim que você perde a senha do banco, nunca mais você pega o seu dinheiro. Então isso é confiança epistêmica. Isso não resolve mais o problema. Não resolve, você tem que ter confiança moral. Agora, como você vai estabelecer confiança moral numa comunidade que não é comunidade e todo mundo se comunica? Uma coisa é na vizinhança, outra coisa vai na cidade, outra coisa no pessoal da minha igreja, outra coisa é você pegar o Twitter e falar, isso aqui é uma comunidade. Não é, obviamente que não é. Né? Então tem que achar outros mecanismos, daí tem que entrar e há essa inteligência linguística, discursiva, etc., que a contribuição da nossa área, né? Eu peguei vocês como espelho, mas a contribuição da nossa área. Mas se as pessoas não quiserem resolver o problema, porque tá valendo a pena jogar a bagunça lá para mim, não vai resolver. E se não puser esses caras na parede e falar assim, cara, ou você assume que você é uma empresa de mídia e assume a mesma responsabilidade, ou você fecha esse negócio, também não vai rolar. E é importante sublinhar também que essa é uma realidade do Twitter.
Mas em outras plataformas, como o Facebook, isso não acontece, não é possível. A gente tem grupos que vão legitimar discurso de ódio, por exemplo, que são fechados. Por exemplo, agora a gente está fazendo um mapeamento de determinados discursos no Facebook, e eu só consigo ter acesso, né, aos dados que a gente tem, são os dados do CrowdTangle, que são dados públicos. E o discurso que aparece publicamente é um discurso muito diferente que aquele que eu tenho num grupo, que é fechado com pessoas que pensam como eu, ou que têm algum tipo de homofilia. Tá? Então, são questões aí, que complexificam, né? Aí até falar um pouco dos métodos de pesquisa, né, Raquel? Por isso eu estava recomendando o trabalho da Letícia. A Letícia tem todo um entendimento do que é o populismo digital, o bolsonarismo, etc., porque uma tia dela, ela percebeu que a tia dela estava bolsonando e começou a falar umas coisas que ela não reconhecia mais a tia dela. Essa não é a tia que eu conhecia. Ela pediu para entrar no grupo. A tia deixou. Então ela fez toda uma etnografia, claro, na dela, né? Ela não chegou lá e falou assim, eu sou... Ficou na dela, fez toda uma etnografia encoberta, que é possível fazer no caso de quando você tem extremismo político, etc. Você negocia isso com o Conselho de Ética, né? Se eu chegar lá e falar que eu sou pesquisador da Federal e o que eles dizem, né, que querem matar pesquisador de Federal, eu não posso entrar. Então eu sou obrigado a fazer a pesquisa. E desenvolveu, assim, tem feito explicações muito legais, né? Eu sei também de gente na família, de novo os jovens e os velhos, né? O pai e a mãe são não vou falar o nome do político, mas enfim, o pai e a mãe estão nesses grupos de WhatsApp radicais, que rola muita desinformação, o filho, a filha pede para entrar, faz de conta que... Então, mas veja, de novo é o jogo, agora é daqui para lá. Se você cria a redundância para fazer de conta que você não pensa, então faz de conta que você concorda, até te darem a confiança de ser administrador do grupo. Aí, quando chega no lugar de administrador, você vai lá e desmonta. Então, é um pouco que a coisa é meio virológica mesmo, meio... Você tem que pensar ecologicamente, né? Como se eu tivesse um parasita que vai sugando, daqui a pouco ele mata aquela árvore que, na verdade, era uma erva daninha. Claro, depois o pai e a mãe nunca mais falam com a pessoa, né? Mas daí já não sei como é que resolve. Mas, assim, a verdade é que a luta política hoje, infelizmente, passa por você entender como funciona essa grande mente cibernética, né? Agora eu vou fazer 2 blocos de pergunta. Um vai ser específico para a Raquel, o outro vai ser específico para o Marcelo, tá? Então, a primeira, são 2 perguntas para a Raquel, depois que eu responder, eu faço 2 para o Marcelo. Então, a primeira pergunta para a Raquel é com relação às metodologias de análise de dados de WhatsApp, porque a coleta automática é complexa em WhatsApp. Então, há uma pergunta aqui da Agnes Sofia Cruz, que gostaria de que você respondesse isso, que você está fazendo pesquisa com WhatsApp, né? Eu já fiz, eu sei que é bastante complicado. A segunda, né, é uma discussão, vem da Vera Menezes, nossa colega de GT, sempre bastante provocativa. Ela está discutindo a questão da utilização do termo fake news, né? Ela diz que ela entende a sua postura, né, que se é notícia deveria ser verdadeira, porque é a responsabilidade do canal. Só que, ao mesmo tempo, há quem sirva esse processo de desinformação dentro do ambiente profissional do jornalismo. Então, como fica essa questão dúbia nesse momento? Eu queria acrescentar uma coisa à pergunta da Vera, que é um problema que eu não tenho como responder, que em inglês, de onde vem a teoria base, você tem o disinformation e o misinformation, que são coisas totalmente diferentes. Em português, elas caem na desinformação, parece que tem uma síntese que não necessariamente é o melhor termo. Por favor, Raquel. Bom, obrigada pelas perguntas. Então, eu vou começar ali pela Agnes. Agnes, metodologias de análise de dados. Então, assim, na verdade, ninguém pode coletar dados do WhatsApp, tá? O que o pessoal tem feito, na média, é criar robôs, né? Colocar robôs em grupos públicos que vão coletando as mensagens que são publicadas ali, né? E vão armazenando essas mensagens de modo anônimo. E é esse conjunto de dados que a gente tem acesso. Na verdade, especificamente esse que eu estou falando agora, a gente tem acesso via monitor do WhatsApp, que é um projeto da UFMG, do Fabrício Benevenuto, né, do pessoal da computação, que tem compartilhado os dados que eles estão coletando, que são cerca de 800 a 900, não tenho bem certeza do número agora, porque esses dados que eu tenho são mais antigos, grupos públicos de WhatsApp,
E aí eles coletam todas as mensagens, a gente foi lá e viu uma por uma num período X de tempo, classificou, fez. Aí a gente fez uma análise de conteúdo, se eu não estou enganada, para classificar, verificando com checagem, né, o que era verdadeiro e o que não era, para compor esse conjunto de dados aí que nós usamos, que a gente está analisando ainda. Então, a tua dúvida era sobre a coleta, né? Então, a coleta é bem complexa, na verdade, existe toda uma cobrança de pesquisadores de todo mundo com relação ao Facebook. Na verdade, o Facebook é o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, né? Então, é muito poder, né? Muito poder para uma ferramenta só. A Vera, muito obrigada pela pergunta. Eu gosto de problematizar o termo e muitas pessoas usam, porque justamente me incomoda um pouco essa normalização de toda a imprensa e fake news, né, que é muito usada por certos governantes. E isso me incomoda, porque eu acho que, de uma certa maneira, reduz a esfera democrática, né, especialmente no Brasil, que é um país que a gente não tem nem educação para mídia, né? Mas eu concordo contigo, com certeza, a tua crítica é super válida, acho que tem inúmeros veículos que fazem um péssimo trabalho, né? Eu digo que a imprensa, que os veículos midiáticos parece que acordaram agora, que são chamados de fake, para tentar fazer um trabalho melhor, né? Porque a apuração do jornalismo sempre foi uma coisa nem sempre feita com todo o rigor, né, que se espera, e que teoricamente se aprende, né, nas faculdades. Mas eu acho que é importante problematizar isso também, porque me incomoda a normalização da ideia de que toda news é fake, sabe? E isso me enche, assim, isso tem sido muito usado por governantes para minimizar o papel da imprensa, especialmente quando a imprensa é crítica a esses governantes. Então, se é crítica, é fake news. É nesse sentido. Concordo inteiramente com a tua crítica, a minha crítica. Eu acho que ela é muito válida, acho que a gente tem que pensar muito sobre o papel da imprensa e sobre como a imprensa relata os fatos, certo? Como que a imprensa apura, porque hoje o jornalista vai estar lá na sua sala de redação produzindo a milhões de quilômetros por hora, né? Para ter que fazer uma matéria, porque a notícia é do último segundo e parará, e vai estar sendo esmagado pelo sistema, a gente sabe que tem essa questão também. O Rodrigo também vai apontar isso quando ele fala na questão agora da disinformation e misinformation. Eu não expliquei isso no início, mas a gente usou como desinformação intencional e não intencional, porque justamente misinformation não tem tradução, né? A gente não tem como trabalhar isso no português. E eu também não gosto muito da ideia de comparar. A ideia toda de desinformation e misinformation é que desinformation é uma coisa intencional, criada para enganar, certo? Ou seja, não é a sátira, não é aquela página de humor que vai lá fazer uma notícia humorística, né, onde ela está torcendo um fato e está dizendo lá, esta é uma página de sátira, certo? Não existe intencionalidade de enganar. Se a pessoa entendeu mal, não leu direito. É absolutamente diferente de eu ter uma página ou eu ter um canal no YouTube que está publicando coisas dizendo que a Terra é plana. Aliás, nunca procurem no YouTube por a Terra é plana, que vocês nunca mais vão sair desse rabbit hole, né? A gente entra e não sai nunca mais, porque o YouTube vai passar o resto da vida recomendando vídeos de terraplanismo para vocês. E é assim que a gente aliena. É assim que o algoritmo aliena, é assim que o algoritmo nos separa da realidade, porque daqui um pouco uma ideia que é repetida 1000 vezes, né, que tantas pessoas estão falando, e muitas vezes com argumentos muito racionais, começa a não parecer mais tão esquisito, começa a ressoar um pouquinho, e a gente começa a acreditar nessas teorias conspiratórias, né? Então, eu acho que tu levantaste uma coisa importantíssima, Rodrigo, também, e desculpem até de eu não ter feito essa diferenciação no início, né, mas até porque a gente não tem trabalhado com essa parte da desinformação não intencional, tá? Então, a gente está mirando mesmo em campanha desinformativa, em usar uma máquina desinformativa. Não é uma coisa assim de uma pessoa sozinha lá na sua casa, a gente é uma máquina, tá? Esse tipo de campanha ele não faz sozinho, a gente faz com dinheiro, a gente faz com contratando terceiros, a gente faz bombando mecanismos de plataforma e se aproveitando, né, desse espaço, como falou o Marcelo aí muito bem, para conseguir se dar bem, né, nos espaços onde dá para passar essas campanhas. Então, é por isso que as plataformas também têm responsabilidade. Só vou ilustrar rapidamente. Agora, olhando um dataset rápido que a gente estava fazendo de Facebook,
92% da desinformação que a gente identificou lá é nativa da ferramenta, ou seja, não é desinformação que veio de outro lugar e apareceu no Facebook. É desinformação que foi postada pela primeira vez no Facebook. Vocês estão entendendo? Ela até poderia existir em outro lugar, mas alguém produziu um conteúdo específico para o Facebook. Então, há sim uma necessidade que as plataformas tomem ação aí para combater isso. Desculpa, viajei. Inclusive, né, Raquel, deve ter características, metadados, questões de design que já são pensadas para o algoritmo do Facebook expandir a relevância, distribuir mais rápido. Quer dizer, você falou em letramento agora há pouco. Isso é letramento digital 2.0, que... como que a gente vai ensinar e aprender isso na escola hoje, né? Se você olhar os currículos... Claro que aquilo que tu vês não é o mesmo que o teu vizinho vê. Aquele conteúdo que chega para ti não é o mesmo que chega para o teu marido, para tua mulher, teu filho. São coisas completamente diferentes. As pessoas não se dão conta disso. Mas, assim, a ideia é que a minha autoria, pensando sempre no ciborgue, pensando, né? A autoria para o leitor ciborgue, ela tem que tentar contentar os dois lados dessa mente, né? Então, ela trabalha com o padrão formal e ela trabalha com o imaginário cultural, né? Eu junto as duas coisas e tem esses desgramados, se tivessem pensando, né? Se tivessem esse domínio, né? Se conseguissem entender essa coisa ecológica, né? Para fazer coisa boa, meu Deus, né? Poder que a gente tem na mão, né? Mas... Agora tem um bloco de duas perguntas que foram direcionadas para o Marcelo, mas a Raquel também pode responder se quiser. Então, a primeira é o seguinte: quais são as consequências que você vê diretamente desse processo de ciborguização que está cada vez mais comum na pós-modernidade, Marcelo? Como você avalia isso? E a segunda, né? Essa pergunta é da Gabriela Mafra. E a segunda, não é isso não, até que ponto esse processo de ciberorganização está numa centralização pensando naquela teoria autor-rei do Latour que você fala, né? Está numa centralização excessiva do processo no Homo sapiens e um desprezo do real papel desses agentes não humanos no processo, como elementos que interagem e que geram esses processos de desinformação ou não desinformação, ideológicos, etc. Eu vou tentar juntar as duas numa. Mas antes eu queria só falar para a Agnes, né, que perguntou das metodologias. E não sei se a Raquel talvez tivesse interesse. Tem um pós-doutorando lá no meu laboratório chamado Fernando Cavalcante, que trabalha justamente com um grupo de WhatsApp e tem trabalhado com um grupo de WhatsApp de extrema-direita. E o trabalho dele eu acho muito interessante, porque eu acho que no método de coleta ali, ele deve passar o mesmo sufoco que o grupo da Raquel passa. Tem que pegar linha a linha, tem toda essa dificuldade, né? Mas ele está criando um software lá que trabalha com aquela ideia de enquadramento do Goffman e tal, e com padrões informacionais de quando nesses grupos está rolando um momento em que vai mudar de enquadramento. Então, isso já ajudaria a segmentar esses dados para quem está analisando esses discursos, né? Só estou falando porque é um trabalho interessante, o Fernando Cavalcante dá uma fuçada aí que vocês descobrem coisas dele. Olha só, tem duas... Fala. Não, eu falei, isso é o problema mesmo, porque quando eu trabalhei com o WhatsApp, eu planilhei tudo na mão. Do Raquel. Então, não, acho que essa parte eu acho que não muda. Mas o que é a ideia? Ele está tentando fazer um software lá que vai, por exemplo, vai dizer para você, pelo menos, você diz assim, olha, não me interessa ver tal tipo de frame, ou tal tipo de preparação... Ou eu só quero ver os momentos em que a coisa já está pegando fogo. Eu não quero ver a preparação da coisa. Então, o software, ele aparentemente, vai conseguir segmentar isso daí, para as pessoas poderem olhar qualitativamente, né? Então, mas o ciborgue é o negócio seguinte, o ciborgue, o pós-humano e tal. O pós-humanismo, ele é um negócio grande, né? Mas eu vou dividir grosseiramente aqui em duas versões. Você tem a versão transhumanista que acha que é o seguinte, você tem um ser humano, o humano é especial, ele é melhor que os outros, ele é mais esperto, ele pega computador e resolve os problemas da natureza e tudo isso, mas ele tem uns problemas, ele fica doente, ele morre, etc. Então a gente vai agregar um monte de tecnologias, não só acrescentadas nele, como vamos mexer nos genes, vamos botar nanorobótica no sangue, né? E aos poucos a gente vai chegar onde a evolução biológica
que é muito incerta, essa evolução biológica, que é que nem esse monte de gente falando um monte de enunciado que você não sabe onde vai dar, né? Demora muitos milhões de anos. Nós vamos chegar num humano perfeito, maravilhoso. Então, isso a gente chama de transhumanismo, e esse resultado é o que eles chamam de pós-humano. Essa galera toda, não só de Hollywood, mas a galera do Vale do Silício que põe grana nisso, a ideia deles é essa mesmo. A ideia deles é que não, todos esses acoplamentos são para chegar no verdadeiro ser humano, que ainda não foi, a natureza não conseguiu fazer, mas eles vão acelerar e vão conseguir. Então, essa é uma forma de pensar. Infelizmente, esse é o pensamento dominante, assim, ou pelo menos no imaginário cultural. Você tem uma outra cepa do pós-humanismo que faz o seguinte, e essa cepa tem a ver com feminismo, estudos de raça, decolonialidade, pós-colonialismo, pós-estruturalismo, e, digamos, o pós-moderno já ficou um pouco para trás, porque justamente essa ideia do pós-modernismo, né, de que o discurso produz a matéria, que é o problema. O pessoal está falando, não, na verdade, é por isso que a gente caiu nesse negócio. Eles foram cuidar da matéria, a gente ficou no discurso, a gente se lascou, a gente tem que prestar mais atenção na matéria. Essa galera vai olhar para trás e dizer assim, gente, a gente nunca foi outra coisa senão um ciborgue. Nenhum ser humano se desenvolve senão em relação e acoplamento ou ciberneticamente conectado com algum artefato. Se não fosse o fogo, a gente não teria dente canino pequeno, se o dente canino não fosse pequeno, não teria cérebro grande, se o cérebro não fosse grande, não teria cidade, se não tivesse cidade... Então, a questão é que existe uma ideologia que está lá, bem situada, lá no iluminismo, no humanismo, depois o humanismo liberal que veio na junção com o iluminismo, em que a gente tem uma espécie de preconceito, você falou no Bruno Latour aí, né? Uma espécie de preconceito ontológico, que a gente não consegue imaginar que não exista ser humano excepcional em relação a tudo. A gente é um tipo de tudo. E está todo mundo no mesmo plano, na mesma redinha, né? A gente tem nossas características, os outros têm as outras, os bichos têm, as máquinas têm, mas tudo isso junto é o que é o humano, né? E esse eu vejo, aonde vai parar esse ser humano, eu não sei, mas aquele do Da Vinci, tá aí eu botei o logo do nosso grupo de pesquisa, é o homem vitruviano do Da Vinci. Aquele do Da Vinci idealizado, que o pessoal está tentando chegar pela engenharia, e em cima dele a gente fez coisas incríveis, por exemplo, direitos humanos. Mas a verdade é que os direitos humanos são para gente que parece com aquilo, né? Não tem direitos humanos na favela, não tem só tem para quem é branco europeu, fala língua homem, rico, falante de língua ocidental. O resto não tem direitos humanos. Não estou nem aí se jogar míssil, se cair na palma, se a polícia encher o cacete. Então, a gente está saindo dessa idealização. Então, a minha ideia, a ideia dessa galera, e eu concordo, é que se a gente abre mão desse preconceito, nem que seja assim, olha, eu vou fazer isso como uma manobra analítica, não preciso, eu sou cristão, eu sei o que, eu acho que tudo bem. Eu estou aqui como cientista, mudando um pressuposto, é como se eu mudasse a lente do telescópio para ver, em vez de raio, eu vou ver uma outra coisa para ver o que acontece. Se a gente faz isso, a gente começa a ficar mais fácil, por exemplo, esse tipo de discussão que eu trouxe aqui, e acompanhar esse tipo de atividade discursiva social cognitiva, que o Rodrigo e a Raquel detectam, analisam, traduzem e mostram, né? Fica muito mais simples do que se você partir de um pressuposto que não está resolvendo, na verdade. Agora, onde é que o ser humano vai chegar? Se depender, você tem uma ação política em torno disso, né? O ser humano é uma invenção, o Foucault já dizia, uma invenção recente. Então, você tem que ter uma episteme, você tem que ter um dispositivo, você tem que ter uma série de práticas, uma série de coisas no lugar para você constituir o que é esse ser humano. Com tudo que está acontecendo tecnologicamente, aquele ser humano não é mais. O que ele vai ser? Ou ele vai ser isso que o pessoal está dizendo, a gente vai virar, na verdade, um subset de uma grande máquina, e no futuro a ideia deles é se livrar do corpo. Você vai curar o esquema informacional do cérebro, digitalizar um histórico de todos os hábitos, e você cria essa persona digital que você tira do corpo, põe na internet, e aí você é imortal. Parece uma besteira, mas o diretor científico da Google, que é o Raymond Kurzweil, pesquisa isso e acredita nisso, né?
E o outro lado é assim, a gente começar, por exemplo, não destruir floresta, destruir planeta, detonar tudo com agrotóxico, porque a gente entende que, olha, se eu não sou melhor que a natureza não está aí para me servir, então eu tenho que ter uma relação ética com ela. E aí você volta a ter o problema. O Bruno Latour fala isso, né? Por que o aquecimento global não melhora? Porque eu não consigo ver o planeta como meu vizinho. Mas, na verdade, ele é. Nós estamos vivendo no antropoceno, nós somos parte dele, né? Mas não, eu socialmente, eu vejo assim, se a Raquel está me vendo jogar lixo no quintal, eu não jogo. Se a Terra está me vendo poluir, não acontece nada. Eu não tenho uma relação social com ela, porque ela é longe. O humano é aqui, a natureza lá. O humano é aqui, a máquina lá. Nós estamos indo para o buraco. Então, eu aposto nessa consciência. Agora, uma vez que a gente tem essa consciência, aí começa uma nova ontologia, uma nova ética e uma nova política. E aí talvez a gente consiga consertar essas coisas. Olha, se é humano, então é todos, né? É direitos humanos, então é para todos, né? A natureza é linda, maravilhosa, então vamos... Então ela não é recurso para você enfiar dinheiro no bolso e gastar em Dubai, né? Sei lá, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Eu acho que, apesar de nós termos aqui outras perguntas, elas estão nos comentários, a gente depois a gente pode endereçá-las de forma mais direta. Dado o avançado da hora, sexta-feira, talvez seja bom a gente já caminhar para o final, né? Eu queria começar agradecendo a Raquel e ao Marcelo por participarem, por terem aceitado estar aqui. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos que passaram aqui assistindo a gente essa hora e meia de debate e discussão. Eu queria perguntar se a Raquel e o Marcelo têm alguma coisa a dizer antes da gente encerrar? Eu só queria agradecer, gente, foi uma honra estar aqui. Rodrigo, muito obrigada por estar ajudando na organização. Marcelo, aprendi horrores, foi ótimo. Obrigada. Obrigado, mesma coisa, Raquel. Inclusive é engraçado como nós temos GT, temos tudo, mas as nossas instituições nos obrigam a tantas coisas individuais e tal, que a gente tem pouca oportunidade. E quando você vai em congresso, menos ainda, né? Então foi um prazer, eu sempre admirei teu trabalho, uso o teu trabalho com os meus alunos, uso o trabalho do Rodrigo com os meus alunos. O Rodrigo é fácil, porque qualquer coisa eu mando ele dar aula, né? O teu tem que ser via texto. E obrigado ao Rodrigo pela coordenação, ao GT, e de novo às minhas queridas alunas que deram minha aula da graduação e minhas colegas que resolveram pepinos grossos hoje na pós para eu poder estar aqui curtindo. Muito obrigado, pessoal. Boa sexta-feira a todos. Igualmente. Tchau.